Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo como é ruim um dia após a derrota do Vasco da Gama. Sim, torcedor, derrota, porque um empate contra o Londrina para mais de 19 mil pessoas em São Januário é uma derrota para o Vasco. Patético, vergonhoso, humilhante, decepcionante foi o que aconteceu ontem no nosso Caldeirão. A que ponto o Vasco chegou? E de fato preocupa, pois hoje o Gigante da Colina está ainda na quarta colocação, dentro do G4 da Série B, porém a apenas 3 pontos de distância, tanto do Londrina, que é o quinto colocado, quanto também do Sport, que é o sexto. A situação é preocupante, torcedor, e a gente vai falar sobre isso, trazer aí todas as informações se tratando de Série B do Campeonato Brasileiro, falar sobre essa partida de ontem mais calmo, né? Após aí dormir, refletir, descansar um pouco a mente, porque é impossível o torcedor vascaíno ter acabado aquele jogo de ontem sem ficar preocupado e estressado com a equipe. A gente vai falar sobre isso e, é claro, trazer também a entrevista coletiva do técnico Jorginho e do zagueiro e capitão Anderson Conceição, que não aguentou, passou mal durante a coletiva e pediu para sair. Mas antes de começar, como eu sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a você, torcedor vascaíno, que está chegando ao canal do Gigante Vasco pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, este é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui embaixo para ajudar o nosso crescimento. Deixe também o seu like, o seu joinha, o seu gostei para ajudar na divulgação deste vídeo. Principalmente ative o seu sininho de notificação para que todos os nossos vídeos cheguem até você e automaticamente você fique por dentro de tudo que acontece aqui no nosso Gigante da Colina. Tranquilo, rapaziada? Mas vamos que vamos, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco. E antes de entrar no assunto sobre a coletiva, quero falar aqui sobre essa partida de ontem, porque temos que falar sobre esse jogo contra o Londrina, gente. É impossível eu não dar a minha opinião sobre essa partida, porque, na boa, eu começo falando: Carlos Brasil, o que você fez com o Vasco da Gama? Muitos criticam o elenco do Vasco, e é sim de se criticar, é sim de se reclamar de algumas peças que temos no nosso elenco. Mas, na boa, o que o Carlos Brasil fez no meio desse ano ao trazer o Maurício Souza e ao deixar o Emílio Faro são duas situações que precisam ser faladas. Se hoje o Vasco está nessa situação, é culpa do Carlos Brasil. E além dele, principalmente, do Jorge Salgado. Então os dois têm que sim botar a cara. Os dois não podem se ausentar dessa culpa como estão se ausentando. Eu falei no meu pós-jogo de ontem. Carlos Roberto Osório e Jorge Salgado são muito espertos. Se ausentaram completamente da culpa caso o Vasco permaneça na Série B do Campeonato Brasileiro. Sabe por quê? Porque hoje a grande maioria da torcida olha para o futebol do Vasco e já vê 777 Partners, não vê mais Jorge Salgado, não vê mais Carlos Roberto Osório, mas a culpa são deles. Coloquem isso na cabeça, torcedor. A culpa não é do grupo norte-americano, a culpa não é do Paulo Brax, a culpa é do Jorge Salgado, a culpa é do Carlos Brasil, porque foram eles que há 2 anos estão nessa gestão do nosso clube e não fazem nada de benéfico ao Vasco da Gama. Com relação ao elenco, saindo um pouco dessa parte de gestores, eu quero falar aqui sobre 3 peças: Raniel, Alex Teixeira e Thiago Rodrigues. Primeiramente sobre o Raniel, porque o que ele fez ontem foi patético em São Januário, gente. O que o Raniel fez ontem é digno de ele chegar no vestiário, alguém trocar uma ideia com ele, o Jorginho ou o Paulo Brax, falar: filhão, faz o seguinte, dá sua camisa, pega sua chuteira que tá lá no CT e mete o pé do Vasco, sai do Vasco. Sabe por quê? Porque ontem ficou claro, ontem ficou nítido que o Raniel tá usando o Vasco da Gama de ponte. Isso já é algo que eu venho vendo há muito tempo, que o Raniel tá no Vasco pro ano que vem, meteu o pé para outro clube. E sabe por que eu falo isso? Olha o Instagram dele, olha a rede social dele. Todas as vezes que o Raniel faz gol, ele coloca no Instagram. Independente se o Vasco vence, se o Vasco empata, se o Vasco perde, o golzinho que ele marcou tá lá. A sociedade não tá entendendo, o monstro tá saindo da jaula, é o Ranisauro.
O Vasco perde e tá lá ele colocando golzinho. Sabe por quê? Foi como eu falei lá no meu pós-jogo ontem, quem viu sabe. Que no final do ano ele chega aqui para um clube e fala, ó, tá vendo aqui o Instagram? Pô, fiz gol aqui pra caramba, ó. Fiz 15 gols no Vasco, na Série B. Ó, meu Instagram, minha rede social. Então ele tá fazendo o Vasco de trampolim. Você vê aí, com todo respeito, Pedro do Flamengo fazendo isso. Você vê o Gabriel Barbosa fazendo isso. Você vê o Luciano, o Calheri do São Paulo, o Yuri Alberto do Corinthians fazendo isso. Fez gol, coloca no Instagram? Lógico que não. O Raniel tá nessa ideia porque ano que vem, ó, quer meter o pé do Vasco, então já mete o pé logo. Ontem ficou nítido isso. Quando tinha oportunidade para fazer gol, ele queria fazer gol bonito. Cara a cara, ele e o goleiro, chapa no canto, meu filho. Ele quer dar de cobertura. Sabe por quê? Porque aí chega lá na rede social, ele coloca o golaço de cobertura que eu fiz, aí chega no final do ano e ele mostra, ó. Tá vendo aqui, ô São Paulo? Tá vendo aqui, ô Corinthians, ô Santos? O gol que eu fiz pelo Vasco? Então mete o pé logo. Mete o pé do Vasco. Quer usar o Vasco sim de trampolim. É fraco demais, um jogador completamente limitado e que acha que joga uma bola que não tem. Thiago Rodrigues e Alex Teixeira. Já usa esses dois nomes da mesma maneira e com o mesmo sentido de palavra. Decepção. Thiago Rodrigues, uma decepção por aquilo que entregou no início da temporada e vem entregando no final do ano. A queda de rendimento do Thiago Rodrigues é algo inacreditável. Um goleiro bom, que hoje é um goleiro ruim. Um goleiro que a gente pensou que daria para estar na Série A, que hoje a gente vê que não dá para estar na Série B. Então caiu de rendimento, uma grande decepção. Sobre Alex Teixeira, inacreditável, né? A gente pensou que seria aí o cara do Vasco nesse restante de Série B. A gente pensou que chegaria para resolver os problemas do meio-campo e muito pelo contrário, piorou a situação. Decepção demais o Alex Teixeira no nosso Gigante da Colina. A tabela agora é essa aí, ó, que está aparecendo na imagem para vocês. O Vasco segue sendo o quarto colocado, mas infelizmente atrás dele tem Londrina com 46, Sport com os mesmos 46, Ituano com 44, que ainda joga na rodada contra a equipe do CRB em casa, ou seja, pode ficar apenas 2 pontos de distância do Vasco. Ponte Preta, que já jogou, mas Criciúma, que ainda joga, fora de casa contra o Brusque, pode ficar aos mesmos 3 pontos, do Vasco da Gama. Sampaio Correia, que ainda joga contra o Grêmio também em casa, pode ficar 4 pontos do Vasco, ou seja, um pelotão todo atrás do Gigante da Colina que está encostando. Contra o Vasco da Mole, esses times aí de trás encostam no Gigante da Colina. Teve entrevista coletiva, o Jorginho falou sobre a partida de ontem e, por incrível que pareça, ainda está convicto no acesso de volta à elite do futebol brasileiro. Jogo realmente muito forte do lado emocional, ao mesmo tempo que a gente poderia ter ganho, poderia ter perdido também, então seria uma tragédia para a gente perder aqui. Então tudo isso envolve muito o lado emocional, você precisa ser muito forte em relação a isso. Tivemos realmente oportunidades claras de matar o jogo, mas a gente vai continuar acreditando sempre de que os meus atacantes, aqueles que tiveram oportunidade, procuraram fazer o melhor, né? A movimentação dos meus atacantes nessas chances foram excepcionais. Faltou aquele detalhe, né? Naquele momento, mas continua o otimismo, continua acreditando que a gente vai alcançar o nosso objetivo. Nós falamos isso dentro do vestiário. Foi muito bom ver a equipe se reunir. Não foi uma coisa pedida por mim, mas eles se reuniram no campo e saíram todos juntos, porque nesse momento, quando a gente não alcança um objetivo, que era a vitória, é fundamental a gente estar junto. E a gente sabe muito bem como é o futebol. No momento mais difícil, a gente vê os verdadeiros campeões e eles demonstraram isso com essa atitude deles e até mesmo no vestiário. Não existiu nenhum momento, não existe uma dúvida pairando sobre nós e nós alcançaremos o nosso objetivo. Então, como vocês viram aí, né, o Jorginho de fato lamentou as chances desperdiçadas por sua equipe. Deixa bem claro que o Vasco sim perdeu muitas oportunidades, mas segue aí pedindo o apoio da torcida e acreditando que vai conquistar o acesso no final deste ano. Antes da gente falar dos próximos jogos, quem também deu uma entrevista coletiva foi o Anderson Conceição, zagueiro e capitão do Gigante da Colina. E o momento é tão ruim que o Anderson Conceição, durante a entrevista, pediu para encerrá-la, pois estava se sentindo mal.
Segundo a assessoria do clube, em nota emitida logo após o término da coletiva, disse que o capitão da equipe não havia se alimentado e sentiu um mal-estar. Antes mesmo da coletiva começar, o zagueiro já demonstrava um incômodo pela forma de respirar. Ele respondeu suas perguntas após 10 minutinhos e sinalizou aí para a assessoria do clube pedindo o término da entrevista. Porém, durante esse tempo em que ele falava do Vasco, ele falou aí sobre as vaias da torcida vascaína e disse que, apesar da péssima fase que a equipe vive, assumiu de fato isso, que o momento é de blindar o grupo e se concentrar no acesso. Então, fala daí, Anderson Conceição, sobre esse momento ruim e o acesso de volta à elite do futebol brasileiro. Será que vai ou não vai? Confiança 100%. Internamente a nossa confiança continua a mesma. A decepção da torcida é a nossa também. Não é o resultado que a gente gostaria. Infelizmente não tivemos uma boa noite ali nas finalizações, mas a gente tem convicção de que a gente vai buscar o acesso. É o momento de não ter caça às bruxas, é o momento de se fortalecer. São 6 jogos, 6 guerras, 6 batalhas que a gente vai em busca desse acesso. Não vamos desistir em nenhum momento e sim buscar as vitórias que a gente precisa para subir. É de fato uma situação tensa, torcedor. Agora são mais 6 rodadas. O Vasco na próxima enfrenta o Operário em Ponta Grossa. Depois vem ao Rio de Janeiro para enfrentar o Novo Horizontino no dia 8 de outubro. Após Novo Horizontino, o Vasco enfrenta o Sport na ilha. Uma sequência bastante difícil nestas próximas 3 partidas. E o técnico Jorginho, durante a coletiva, falou sobre os próximos 2 duelos, tanto contra o Ituano, que hoje pode se aproximar do Vasco nessa 32ª rodada, e o Sport na ilha. Então, dê uma olhada aí nas palavras do técnico Cruz Maltino. A gente não pode pensar nesses jogos porque nós temos um jogo importantíssimo agora contra o Operário. É jogo a jogo, não dá para pensar nesses confrontos porque até lá pode acontecer muita coisa. Então o Sport vai jogar fora, Ituano também tem jogo fora, hoje joga em casa, mas tem jogo fora. Hoje não, né? Sábado, se não me engano. Então o mais importante pra gente é o próximo jogo. A gente realmente dá a volta por cima nessa questão dos jogos fora. Acredito muito que a gente vai fazer um bom jogo lá contra o Operário. O mais importante é que a gente está no G4 e a gente está, dependendo, claro, do outro resultado lá do Ituano, a gente pode permanecer ainda com 3 pontos na frente daqueles que estão em 5º, 6º colocado. E eu finalizo aqui com a participação do Jorginho, do Anderson Conceição, fazendo a seguinte pergunta para você. Você ainda confia no acesso, torcedor? A 3 pontos de distância de vários clubes, 5º, 6º, 7º, 8º lugar. Você acha que o Vasco vai comemorar o acesso no final do ano? Nós, torcedores? Deixe a sua opinião aí nos comentários, porque a situação é tensa, é complicada e principalmente muito preocupante. Esse foi o vídeo, esse foi a Acorda Vascão. Se curtiu, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe. E voltaremos hoje por volta aí das 7 horas da noite para trazer o Boa Noite Gigante. Grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem com Deus e, é claro, saudações vascaínas.